Direto da redação. Uma operação do Ministério Público prendeu um subsecretário de turismo em Búzios. E o Ministério Público está denunciando um grupo por corrupção em festas náuticas no balneário. 4 pessoas foram denunciadas pelo MP do Rio de Janeiro. E eles são acusados de integrar uma organização criminosa e também para a prática ali de corrupção, lavagem de dinheiro. E esse esquema ele implicava com o que, Fabrício? Tem algumas festas que ocorrem em alto mar. Você põe um barco no mar, ali na praia de Búzios, e fazem as festas. Só que essas festas elas não podem fazer sem autorização. Você não pode simplesmente estacionar a lancha lá e fazer uma festa. Sim. Então você tem que ter autorização, você tem que ter o alvará do município. E entre os denunciados estão então o subsecretário municipal de turismo e o coordenador de trânsito e transporte. Eles estão presos preventivamente. E segundo o GAECO, que foi quem deflagrou essa operação, eles cobravam de 1.000 a 3.000 para liberar eventos sem alvará ou fiscalização em alto mar. Você confere agora aí a prisão do subsecretário. Foi levado para a delegacia, o GAECO amanheceu na casa dele. Então você imagina de cada barco, quantos barcos não fazem festas em Búzios? Ainda mais Búzios, que é um paraíso. Que é um paraíso. E também, vamos combinar que Búzios não é a única cidade que permite esse tipo de festas em alto mar, ali na região dos lagos, né? Você tem você tem também ali Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Que é linda também. Que é lindo, tem lá, tem as festas. Cabo Frio também tem. Tem também, o pessoal faz festinhas. E uma festa em alto mar, você tá longe de qualquer fiscalização, né? Geralmente. Então você imagina o que rola numa festa em um barco em alto mar, né? O que deve acontecer. Tem um relato, isso aí eu vou manter o nome das pessoas em sigilo absoluto, porque isso foi confidenciado, isso foi uma revelação assim, muito confidencial, de um ex-prefeito de uma cidade da região dos Lagos, que ele gostava muito dessas festas em alto mar. E chegava uma pessoa com jet ski levando para ele uma substância branca. Ele inalava essa substância branca e depois ficava assim eufórico. Pressupõe-se que seria cocaína, que ele cheirava cocaína em alto mar e nessas festas em alto mar. Então, não estou falando o nome da cidade, não estou falando o nome do santo, estou falando apenas o que me foi narrado e de uma fonte muito confiável. Então isso não foi qualquer pessoa que me disse isso. Pessoa que provavelmente presenciou isso, né? Então, para você ver o que é uma festinha em alto mar. Porque pensa que tá no mar, que tá aberto, o mar é aberto, ninguém de ninguém. Não, a pessoa tava também no barco. Não, sim, mas eu tô falando no geral, com essas festinhas acontecem, né? Lanchas. Esses eventos que acontecem com Copacabana também, queima de fogos também. Vai muita gente pro mar, para poder assistir diretamente próximo lá, e o perigo não sabe, que de repente um fogo daquele pode cair dentro de um barco, explodir tudo ali. É por isso que não pode ser sem autorização, não pode ser sem alvará, né? Exatamente. Tem que ter um controle. Tem que ter um controle, tem que ter um alvarazinho ali, tem que ter E o cara é o seguinte, pagou R$1.000, liberava, pagou R$3.000. Doideira. Essa é a denúncia, tá? Essa é a denúncia do Ministério Público. E nós estamos falando do subsecretário de Turismo e do secretário de Transporte, e o coordenador de Trânsito e Transporte. Então, olha só, é alguém que era de uma subsecretaria de Turismo e alguém que era o coordenador de Trânsito e Transporte da cidade, 2 agentes públicos, cargo comissionado, cargo de confiança do prefeito, que é o prefeito que nomeia. Sim. Prefeito que nomeia, que estavam praticando essa organização criminosa. Então, como é que é isso? Se é uma organização criminosa e se está arrecadando dinheiro, imagina a quantia que nesse esquema se arrecadava para fazer essa... E é uma rotatividade, né? Com certeza que deveria acontecer. Poxa vida, e como, né? E como? Virou ali um comércio ilegal, sem dúvida. Totalmente. Nós estamos falando da Prefeitura de Búzios, na região dos Lagos, que é um dos balneários mais visitados na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Vamos entender aqui a reportagem completa com a Cristiane Ribeiro. 4 pessoas foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por integrar um esquema de corrupção voltado à autorização de festas em embarcações na cidade de Armação de Búzios, na região dos Lagos, uma das mais conhecidas do litoral fluminense e um dos principais destinos turísticos do país.
Entre elas estão o policial civil aposentado e atual subsecretário municipal de turismo de Búzios, Sérgio Ferreira dos Santos, e o coordenador de trânsito e transporte do município, Igênis Lopes Santos Filho. Os dois foram presos preventivamente nesta terça-feira. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidos celulares e documentos. Os denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o GAECO, o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, os envolvidos cobravam entre R$1.000 e R$3.000 para permitir a realização dos eventos sem a expedição formal de alvará nem fiscalização. As apurações apontaram ao menos 38 episódios em que os atos de corrupção foram praticados. O esquema funcionou ao menos entre janeiro de 2021 e março de 2026. A Justiça decretou ainda a suspensão do exercício das funções públicas e o sequestro de bens dos acusados até o limite de R$500.000. A Prefeitura de Búzios disse em nota que acompanhou a operação e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.